Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 9 de novembro. A igreja celebra hoje a festa da dedicação da Basílica do Latrão, ocorrido em 9 de novembro de 324. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Naquele tempo, Jesus subiu a Jerusalém, e era a véspera da Páscoa dos judeus. Ele entrou no templo e encontrou ali os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e também os cambistas, sentados em suas mesas. Jesus fez um chicote de cordas, expulsou os vendedores e também aquilo que eles vendiam. Derrubou as moedas pelo chão e também derrubou a mesa dos cambistas e disse: não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Os discípulos então recordaram do Salmo 69:10, que dizia: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus perguntaram: que sinal tu realizas para agires assim? E Jesus respondeu: destruí esse templo e eu o edificarei em 3 dias. Os judeus disseram: mas 46 anos foram necessários para construir esse templo, e ele diz que o edificará em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos recordaram destas palavras, e eles creram nas Escrituras e creram também na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu e você somos convocados a renovarmos a nossa comunhão com o Bispo de Roma, que é o Papa. Esse é o sentido da festa de hoje, pois a Arquibasílica do Latrão é a cabeça e a mãe de todas as igrejas católicas. Ela é a sede da cátedra do Bispo de Roma, que é o Papa. Então hoje todos nós somos chamados a renovarmos a comunhão com o Bispo de Roma, que é o Papa. O Evangelho nos faz subir até Jerusalém com Jesus, e era a véspera da Páscoa dos judeus. Jesus entrou no templo, e ali ele percebeu que estavam ali dentro os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, como também estavam os cambistas, que eram os responsáveis de servir ao povo de Deus, trocando as suas moedas, pois eles vinham de todas as partes do mundo. E isso a lei permitia, isso estava prescrito na lei. Mas acontece que esse serviço que era prestado ao povo de Deus foi corrompido. Ele se converteu então num antro de ladrões, em fonte de exploração e fonte de corrupção. Por isso Jesus então, inspirado pelos profetas do Antigo Testamento, principalmente Isaías, capítulo 56, versículo 7, e o profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 11, que diz: não faça da minha casa, casa de oração de todos os povos, uma casa de comércio. E Jesus então passa a ter uma ação simbólica, profética e simbólica, de purificar a casa do Senhor. Os sinóticos vão trabalhar com a inspiração em Zacarias 14:21, onde ele diz: naquele dia do Senhor, na minha casa não haverá mais vendedores, não será mais um covil de ladrões. O templo havia ficado desfigurado e desvirtuado do seu valor simbólico, do seu sentido simbólico. Os discípulos viam todas essas ações inspiradas no Salmo 69, versículo 10. O zelo pela tua casa me consumirá. Mas Jesus, ele não. Jesus irá dar um salto além, um passo além desta visão, onde ele vai mostrar que aquele edifício, aquele templo edifício, construídos como pedras, agora cederá lugar para o templo humano. O templo humano onde habita o Espírito do Senhor.
naquele templo onde o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre os nossos corações. Espírito que clama em nós, Abba, Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, a festa de hoje, além de nos convidar à comunhão com o Papa, também nos convida a redescobrirmos o valor da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, e de que os templos de pedra estão a serviço do ser humano, para congregá-los, protegê-los e principalmente para recordar a eles como um sacramental da transcendência e da santidade de Deus. Mas quando nós desvirtuamos os nossos templos com outros interesses, com outras ideologias, então nós também seremos capazes de desfigurarmos o templo do Senhor. Desfigurarmos e desvalorizarmos também o valor simbólico do templo do Senhor. De tal modo que para muitos a igreja será uma ONG, ou será também uma instituição prestadora de serviço religioso, ou será uma instituição humanitária, mas não aquilo que ela se propõe a ser: sacramento de salvação, sinal da presença do nosso Deus em nosso meio. Por isso é esse chicote que Jesus vem também chicotear a cada um de nós, quando nós também desvirtuamos, quando nós desfiguramos o verdadeiro sentido da nossa fé cristã e da nossa religião. A comunhão com o Papa, simbolizado nesta festa de hoje da dedicação da Basílica do Latrão, é um grande convite para nós voltarmos a redescobrir a presença da nossa fé e da nossa igreja como um sinal, um sacramento de salvação. E como diz o nosso Papa Francisco, que ele sonha com esta igreja que conduzirá pelo bastão, não do poder, mas pelo bastão da escuta e do discernimento, para que todos os homens e mulheres se sintam corresponsáveis por ela, que amem a igreja, que sintam-se igreja, que vivam a realidade da igreja, porque nós somos a igreja, templo do Senhor. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui em nossa igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, e também teremos a exposição do Santíssimo Sacramento. Às 19 horas teremos a celebração com a bênção do Santíssimo, e às 19 horas eu estarei também celebrando na comunidade do José Eloy. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Igreja Santa, Templo do Senhor. Amém. Paz e bem.